o professor Crispino me pediu para falar sobre minha vida, desde o nascimento até hoje. São 80 anos. Não é muito fácil falar em 30, 40 minutos, que é mais ou menos o tempo que as pessoas aguentam para assistir alguém falando de si próprio, né? Mas eu vou tentar assim mesmo. Eu nasci em 1940, no dia 3 de outubro, que era o dia das eleições. E, portanto, completei 80 anos outro dia. E fui um privilegiado desde o primeiro momento. Meus pais, Léo Rezende e Elsa Machado Rezende, eram do Espírito Santo, capixabas. No interior do Espírito Santo tem uma cidade importante, que chama Cachoeiro de Itapemirim, que naquele tempo, 1930 e tantos, era para onde os alunos iam para fazer o curso ginasial, porque no interior não havia curso ginasial. Então, meus pais eram de cidade diferente e foram para Cachoeiro para estudar, lá se conheceram, noivaram, mas aí meu pai foi para o Rio de Janeiro para estudar na Faculdade Nacional de Direito. Esse era o nome da faculdade. Naquele tempo, o Rio de Janeiro era o centro do Brasil. Então, tinha a Faculdade Nacional de Direito, a Faculdade Nacional de Medicina, a Escola Nacional de Engenharia, a Faculdade Nacional de Filosofia, e elas faziam parte da Universidade do Brasil, criada no início do século, mas atraíam pessoas de todo o Brasil. Não haviam cursos, naturalmente, em outros estados, mas os estados vizinhos, as pessoas iam estudar no Rio. Então, meu pai foi para o Rio de Janeiro para fazer direito, casaram e foram morar no Rio de Janeiro. E ele, então, sempre foi um lutador, o início da vida difícil. Naquele tempo, o advogado não tinha o salário que os procuradores têm hoje, não. Eles tinham uma vida pior, média, do que médicos e engenheiros. Bom, e sempre foram muito lutadores. Eu fui o segundo filho, tinha uma irmã nascida um ano antes. Depois de mim, Elisa, nascida um ano antes. Depois de mim, veio Leonel, 2 anos depois. 2 anos depois, Fábio. 4 anos depois, Leia. E 18 anos depois, Silvia. Então, nós éramos 6. Meu irmão Leonel faleceu há uns 20 anos, nós somos 5. E privilegiados. Tivemos uma educação rígida e boa, em todos os sentidos. Todos estudamos em escolas públicas. Eu fiz todo o primário na escola Pedro Ernesto, que era lá existe ainda, na Lagoa, no Rio de Janeiro. E fui um bom aluno. Eu não estudava muito, não, mas era um bom aluno. E depois, então, fiz exame de admissão e entrei no Colégio de Aplicação da Faculdade Nacional de Filosofia. Era o único colégio de aplicação que havia no Brasil naquele tempo. Foi o pioneiro. Um colégio ótimo também, que tinha professores que eram, em grande parte, estudantes de licenciatura da Faculdade Nacional de Filosofia. Nem todos eram, mas vários. E ainda é um colégio exemplar. E com isso, então, fiz o ginásio científico. E eu, como disse, não gostava muito de estudar. Eu gostava de jogar bola, de jogar botão, de assistir treinos e jogos de futebol. Eu me tornei torcedor do Botafogo. Eu me tornei torcedor do Botafogo por uma razão simples. Eu devia ter uns 8 anos, não menos, 7, 8 anos. Quando um dia eu cheguei em casa e disse: mamãe, me perguntaram qual era o meu time, eu não acompanhava futebol, e eu não soube dizer. Não sei como é que eu vou escolher meu time. Aí ela falou: você mora em Botafogo, tem que ser Botafogo. E por isso é que eu me tornei
botafoguense. E durante muitos anos eu tive muitas alegrias, porque eu morava perto do estádio do Botafogo, pegava um bonde da esquina da casa dos meus pais, ia para General Severiano assistir treino do Botafogo, onde treinavam Garrincha, Nilton Santos, Didi, Zagallo. Então, o Botafogo tinha um time espetacular, foi campeão várias vezes, era a base da seleção, e por conta disso eu me tornei um sofredor botafoguense, porque tive uns 20 anos de alegria e há 30 anos ou mais, 40 anos, que eu sofro acompanhando o futebol. Eu acompanho até hoje e me tornei um sofredor botafoguense. Mas, então, como jovem, adolescente, eu gostava de muitas coisas, né, em geral, praticar esporte, movimentar, e com isso o estudo estava em segundo plano. Mas meu pai não admitia que eu ficasse em segunda época, que é uma coisa que havia naquele tempo. Eu fiquei uma vez em segunda época, em latim. Foi uma confusão. Eu perdi as férias, porque o exame de segunda época era feito depois das férias do verão. E eu não pude, eu tive muitas restrições nas férias, não podia sair tanto quanto saía, por conta de ter ficado em segunda época. Aí nunca mais, né? Não podia. E aí aconteceu uma coisa, eu passei para o científico e tive um professor de física chamado Luiz Eduardo Machado, que era astrônomo do Observatório Nacional. E Luiz Eduardo era um ótimo professor. E eu passei a gostar de física. E passei a estudar. Passei a gostar de estudar. A gente, quando estuda por obrigação, aprende, mas não aprende tanto quanto a gente aprende gostando de estudar. E aí, naturalmente, me tornei também um bom estudante em matemática, em química, e outras disciplinas não era tão bom, não. Passava, mas... Com isso, foi chegando a época de decidir o que eu ia fazer, e eu gostava de física e fui me interessando por engenharia. Naquele tempo, só havia um curso de física do Rio de Janeiro, que era na Faculdade Nacional de Filosofia, e que tinha, na minha visão, uma certa dificuldade, então eu queria ser engenheiro eletrônico. Eletrônico porque eu comecei a estudar eletrônica por mim mesmo, fiz curso de correspondência. Eu tinha um tio que era radioamador, ele morava na Tijuca, então eu pegava um bonde ou uma lotação lá no Maitá, ia para Tijuca. Naquele tempo tinha que contornar a Bahia, porque não tinha aquele túnel que tem atualmente entre a Lagoa, o túnel Rebouças, que vai da Lagoa até o Rio Comprido. Então era uma viagem e ia para a casa desse meu tio no domingo, sábado e domingo, para vê-lo mexer em eletrônica, porque além de rádio amador, ele consertava rádios, alguns aparelhos, e eu realmente queria ser engenheiro eletrônico. Então, no final do curso científico, eu fiz um cursinho de preparatório vestibular e fiz exames vestibulares para Nacional de Engenharia. Isso foi em 1958, para a Escola Nacional de Engenharia e também para a PUC do Rio de Janeiro. E passei bem, eu fui em segundo lugar num dos vestibulares, terceiro no outro, só que a Nacional não tinha curso de engenharia eletrônica, tinha engenharia eletrotécnica. Então eu acabei indo para a PUC. Meu pai torcia que eu fosse para a Nacional porque era gratuita, a PUC era paga. Naquele tempo as mensalidades eram baixas, mas ele me deu carta branca e eu fui ser aluno da PUC, e foi uma decisão ótima. A gente na vida toma decisões e essas decisões, elas contribuem para alterar ou não o curso da vida, para fazer o curso da vida. E a decisão de ir para a PUC foi boa, porque a PUC tinha vários professores que tinham feito pós-graduação no exterior, em geral militares. O Exército, a Marinha e a Aeronáutica mandavam oficiais, engenheiros, em geral, fazer mestrado e doutorado no exterior. Então, a PUC tinha o maior contingente de professores pós-graduados. E eu
eu tive um ótimo curso, fui o primeiro aluno da turma, e isso foi muito importante, porque quando foi chegando no final do curso, não havia, isso foi em 1963, não havia pós-graduação no Brasil, e eu queria fazer pós-graduação. Eu lembro de colegas meus engenheiros dizendo, mas você vai no exterior fazer pós-graduação, quando voltar não vai ter emprego, é melhor você pegar um emprego logo. Naquele tempo, engenheiro de telecomunicações, que era a minha especialidade, tinha um emprego com facilidade, porque as empresas de comunicação, rádio, televisão, telefonia, estavam sendo criadas, né, ou reformuladas. E eu decidi que eu queria fazer pós-graduação. Então, eu estava no 5º ano de engenharia, e aí um professor que tinha tido doutorado no MIT, em Cambridge, nos Estados Unidos, me disse, não, você vai ser aceito no MIT. Eu falei, como é que eu vou ser aceito no MIT? Eu lhe dou uma carta de recomendação e com suas notas você vai ser aceito. E aí eu fui falar com o pró-reitor acadêmico, que é quem emitia os boletins, para dizer que eu precisava de um boletim para mandar para lá, que tinha que ser em inglês, porque os boletins já eram em português. Aí ele gostava de mim, ele era físico, e eu tinha sido assistente dele numa certa disciplina de física experimental, e aí ele me deu um boletim que dizia, e tudo em inglês, com as notas, eu tinha um monte de 10, né? E dizia que eu era o primeiro aluno de uma turma de 120. Ele agrupou todas as turmas, engenharia eletrônica, elétrica, mecânica, civil, metalúrgica, eram 120. E o primeiro aluno na turma de 120 impressiona um pouco, né? Então, eu apliquei para o MIT, pedi a carta de recomendação daquele professor e fui aceito. E eu não tinha bolsa, as informações eram mais difíceis naquela época, né? Então, com a bolsa do MIT, com a aceitação do MIT, eu fui à CAPES, a sede da CAPES era no Rio de Janeiro, que já não era a capital do Brasil, mas ainda tinha os principais órgãos, né? A sede da CAPES era no Rio, a sede do CNPq era no Rio, eu fui à sede da CAPES e conversei com o gerente da área de bolsas, e ele me disse exatamente assim, não, a CAPES só dá bolsa para alunos da Nacional, nós não damos bolsa para alunos da Católica. Aquilo foi um choque para mim. Eu já tinha perdido o prazo para pedir bolsa do CNPq, então não tinha como. E aí eu voltei para falar com o reitor, explicando o que aconteceu. Aí um dia ele me telefonou, olha, saiu um anúncio aqui de uma bolsa da Fundação Fulbright, eles dão uma bolsa para todas as áreas de engenharia e de economia do Brasil, uma bolsa do Brasil. E eu apliquei e eu ganhei essa bolsa. Então, sempre uma pessoa de muita sorte, muito privilegiado. Lá fui eu, pouco depois do golpe militar de 31 de março, 2 meses depois, quando houve o golpe, eu não estava nem prestando muita atenção. Não era politizado, eu estava preocupado com o meu futuro. Lógico que eu acompanhei o golpe com tristeza e tal, mas como as informações eram muito limitadas, né? Não sabia exatamente o que estava acontecendo, o que ia acontecer. E fui, então, para o MIT, e foi, então, uma experiência inesquecível. Eu lembro dos primeiros dias eu subindo aquelas escadas que tem ali no prédio principal, que dá acesso para Massachusetts Avenue, a sensação que eu tinha de mista, grande alegria por estar lá, uma certa preocupação sobre o que ia acontecer, mas um certo senso de realização, já tinha chegado lá, né? Minha família estava muito orgulhosa, meu pai era orgulhosíssimo, me deu dinheiro para as despesas iniciais, e aí, então, comecei os cursos e eu fui muito bem, porque eu tinha tido uma ótima base. Eu fui tão bem que a bolsa da Fulbright era só para o mestrado, a bolsa por 1 ano. 9 meses, na verdade.
Então, em 9 meses, eu tinha que fazer as disciplinas e tinha que fazer a dissertação. Lá chamava, e ainda chama tese de mestrado. Então, comecei a fazer as disciplinas e logo, procurando com quem trabalhar. E eu fui, então, conversar com uma pessoa que tinha sido indicado para aquele professor. Aquele professor chamava, ele já faleceu, Luiz Carlos Baiana. Baiana tinha me indicado um grupo de... Eu queria trabalhar com micro-ondas, com radiação eletromagnética. Então, ele me sugeriu procurar o Abraham Beers, que era o chefe de um grupo de micro-ondas aplicado a plasma. E lá fui eu conversar com o Beers. O meu inglês era o inglês de um recém-chegado, né? Eu tinha feito curso de inglês no Rio, fiz todos os cursos que tinham. Isso foi importante também, porque a prova, o exame que eu fiz, tinha um exame de inglês, né? Mas o inglês é um inglês sul-americano, então eu me apresentei a ele, disse que eu tinha trabalhado com baiano e tal, que eu queria ver se podia trabalhar com ele. Olha que não ia custar nada para ele, porque eu tinha uma bolsa. E eu lembro do olhar dele de certo desprezo com o latino-americano. Não, nós não temos vaga aqui no grupo, não. Deixa estar que uma das disciplinas que eu fiz, já tinha começado com ele, era circuito de micro-ondas. E eu tinha estudado micro-ondas no curso da PUC. Me ajudou muito. Resultado, ele, uma turma de 40 alunos, e o Beers aplicou a primeira prova, e ele era muito vaidoso, meio presunçoso, e ele, então, na hora de dar as notas, ele, em vez de distribuir a nota, ele fez questão de escrever no quadro mesmo, tantas notas, 4, não lembro, não, tantas notas, uma nota 10, tinha uma nota 10. Aí, depois disso, ele começa a distribuir as provas. E aí ele me entregou a prova sem tirar 10 na primeira prova, com um professor que não quis que eu trabalhasse com ele. Essas coisas marcam a gente, né? E aumentam a confiança. O fato é que eu fiz, então, as disciplinas do mestrado e ainda fiz disciplinas eletivas, que não valiam crédito para mim, porque eram eletivas. Então, eu fiz, na física, no departamento de física, eu fiz um curso que corresponde à nossa estrutura da matéria. Lá chamava Modern Physics. E mecânica estatística, que eu não tinha estudado na engenharia. Então, eu já estava mais interessado na física. O grupo que eu me encaixei era um grupo de ferrites, materiais magnéticos, e eu percebi que eu ia ter que saber mais física, né? E fiz a tese de mestrado, terminei tudo num ano de duração da bolsa, e aí, então, com um boletim que eu só tinha conceito A em todas as disciplinas, eu mandei um pedido para a CAPES de uma bolsa de doutorado. Aí eu resolvi que ia ficar para o doutorado, mas eu precisava de uma bolsa. E eu recebi da CAPES uma resposta: lamentavelmente, seu currículo é bom, mas nós temos candidatos mais qualificados e não temos bolsa para você. Então eu recebi 2 não da CAPES. Esse segundo é mais gritante, né? Porque eu tinha tirado só nota A no MIT e tinha um candidato mais qualificado do que eu. Aí eu apelo para aquele pró-reitor físico, Amaral, voltei a falar com ele sobre o que estava acontecendo. Naquele tempo a gente se comunicava por carta, né? Carta escrita, mandava uma carta, recebia a resposta, comuniquei ao padre Amaral o que tinha acontecido, e ele falou: bom, eu vou falar com o diretor da Escola Politécnica da PUC, porque ele é conselheiro da CAPES. Então, eu tive que usar pistolão, é a expressão que eu usava, para ganhar a bolsa da CAPES. O Del Castillo levou o problema ao conselho da CAPES, que examinou o que tinha acontecido e viu que era um absurdo
aquela resposta. Mas veja que a decisão foi feita, foi tomada por influências superiores, é o que chama pistolão. Só que o pistolão tradicional, as pessoas ganham as coisas sem merecer. Eu acho que eu mereci a bolsa da CAPES, e com ela, então, eu fiz o doutorado. O meu doutorado foi na engenharia ciência de materiais. O orientador do doutorado não era o mesmo do mestrado, era uma pessoa que publicava em revista de física aplicada, e ele estava inaugurando meio andar no prédio do novo prédio de ciência de materiais do MIT, e eu fui o primeiro ocupante do gabinete que eu usava. Nós tínhamos, em geral, ficavam 2 estudantes por gabinete. O meu orientador era teórico, mas só tinha estudante experimental. Não tinha um teórico. Por quê? Porque ele tinha ideias, as ideias eram física aplicada, engenharia, e ele queria, então, que os estudantes, com alguns pós-doutores, materializassem as ideias dele. Isso foi muito bom para a minha formação, porque minha tese era experimental, mas eu tinha que fazer as contas e desenvolver formulações para os experimentos que eu realizava, e eu trabalhei, então, há mais de 50 anos, com ondas de spin em materiais ferromagnéticos. As ondas de spin, que tem um quantum que chama magnum, são a base da magnônica. E a magnônica é uma área de pesquisa que existe já há 50, 60 anos, ganhou espaço nos últimos tempos com a vinda da espintrônica. Então, eu trabalho há 50 anos, praticamente, não é no mesmo assunto, eu trabalhei com uma variedade de materiais magnéticos, mas terminei o doutorado num prazo muito bom. O total do mestrado e doutorado foi de um pouco menos de 4 anos. E eu queria voltar para o Brasil. Alguns colegas queriam ficar nos Estados Unidos, não era difícil formar engenharia no MIT e ter um emprego. Todos eles tinham emprego. Bastava aplicar para uma empresa, fazer entrevista e pronto. Aí voltei para o Rio de Janeiro. Nessa altura, eu quando fui para os Estados Unidos, em 63, já era casado. Aí, lá nos Estados Unidos, nasceram 2 filhas, Cláudia e Isabel. Então, voltamos para o Rio de Janeiro, nós 4, né? Eu com minha esposa da época, Cláudia e Isabel, e fui ser professor da PUC. Naquele tempo, tinha havido a reforma universitária de 1968, a Universidade do Brasil tinha se transformado na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a UFRJ tinha criado a COP, a Coordenação dos Programas de Engenharia. E eu recebi um convite para ir para a COP, um convite para ir para a Unicamp, que estava começando naquela época, mas eu resolvi ir para a PUC porque eu queria realmente ir para a física, eu já me considerava físico. Durante o doutorado, eu fiz várias outras disciplinas de física, todas, as obrigatórias, mecânica quântica, mecânica clássica, embora fosse optativa para quem fazia engenharia. Mas eu já me considerava físico, e com isso, então, eu fui para o Rio de Janeiro, para o departamento de física, e foi a melhor decisão que eu tomei na época. Chegando na PUC, logo eu comecei a interagir com o Nissim Zaguri, que era eu conhecia bem de nome, aliás, conhecia pessoalmente, porque Nissim Zaguri estava fazendo um pós-doutorado em Harvard quando eu estava no MIT, e nós encontramos lá. Então, o fato de Nissim estar na PUC foi importante para eu decidir ir para lá. Eu também fui influenciado por Erasmo Ferreira, que soube que eu estava em dúvida para onde ia. Um dia me escreveu uma carta dizendo que seria muito importante para a PUC que eu fosse para lá, porque eles queriam reforçar a área de matéria condensada. Mas aí eu consegui convencer Nissim Zaguri a trabalhar em alguns problemas de magnônica, de magno, e foi muito importante,
porque os laboratórios de matéria condensada que tinham não eram laboratórios, era um espectrômetro. O grupo de estado sólido tinha um espectrômetro de ressonância paramagnética eletrônica, EPR. Eu estava acostumado a trabalhar com laboratórios, com equipamentos. Nós juntávamos equipamentos para fazer uma montagem diferente. Então, ter um espectrômetro caixa preta exige que você tenha problemas adequados para aquilo, e os meus problemas eram um pouco diferentes. Então, o tempo que eu fiquei na PUC, eu praticamente só fiz teoria. Acompanhei um ou outro experimento do meu colega e amigo Sérgio Costa Ribeiro, filho de Joaquim Costa Ribeiro. Sérgio faleceu prematuramente, já há muitos anos, mas meu contato com ele foi importante também, porque ele era um experimental de mão cheia. Estava terminando ainda o doutorado sob a orientação de Sérgio Mascarenhas, ele ficava indo para São Carlos, vindo para PUC. E durante essa minha passagem na PUC, logo no segundo, terceiro ano, eu fui dar uma disciplina na pós-graduação de Física do Estado Sólido e tive 2 alunos pernambucanos, Cid Araújo e José Rios Leite. E, a uma certa altura, Cid e Rios me chamaram para conversar e disseram que contaram a história deles, eram pernambucanos, de uma turma de 5 engenheiros. Os outros 3 estavam em São Paulo, fazendo mestrado em Física. Eles estavam fazendo mestrado em Física na PUC, e eles queriam voltar para Pernambuco para fazer um grupo de pesquisa em Física, porque aqui no Recife, o Recife é conhecido por ter sido o berço de Mário Schoenberg, de José Leite Lopes, de Samuel McDowell, de Fernando Sousa Barros e outros físicos brilhantes, que não ficaram aqui porque não haviam condições de atividade de pesquisa aqui. Eles foram para o Rio de Janeiro, para São Paulo. E isso aconteceu em outros estados do Brasil, onde não havia um sistema universitário que atraísse as pessoas, e as pessoas iam para o Rio de Janeiro e para São Paulo. Então, eles queriam voltar para Recife e já tinham conversado com o Sérgio Mascarenhas, que era conselheiro do CNPq. Eu conheci o Sérgio Mascarenhas porque Erasmo Ferreira, que eu mencionei, que foi importante para ir para a PUC, ele era assessor de física do CNPq. O CNPq era no Rio de Janeiro, Rua Marechal Câmara 350. Só anos depois é que ele mudou-se para muitos anos depois que ele mudou-se para Brasília. E Erasmo era o assessor de física do diretor científico, que era um cearense chamado Manuel da Frota Moreira, biólogo, biofísico. E aí, então, Erasmo me convidou para ajudá-lo na assessoria de física. Eu tinha feito doutorado há 2, 3 anos. Eu falei, Erasmo, não tem experiência para isso, não. Não, mas você é muito... Fez os elogios dele e me convenceu a ir ajudá-lo. E foi outra coisa muito importante para mim, porque muito cedo eu comecei a ver como funcionava uma agência de financiamento da pesquisa. Frota Moreira logo gostou de mim, eu também gostei dele, nós nos demos bem, e aí o trabalho era grande. O assessor de física tinha que examinar todos os pedidos de bolsas e de auxílio que chegavam do CNPq. Aí ele dava um parecer, o parecer ia para o diretor científico aprovava ou não, complementava alguma coisa ou não, e mandava para o Conselho Deliberativo. E era o Conselho Deliberativo que aprovava cada um dos pedidos. É lógico que o número de bolsas e de auxílios era muito pequeno naquela época, comparado com o que temos hoje, mas o julgamento, a análise, o julgamento era feito dessa maneira. E o assessor de física, isso tinha um assessor para cada área, naturalmente. Cada assessor, então, além de
fazer as recomendações, depois tinha que ler os relatórios de bolsas e de auxílios e dar o parecer para o diretor científico, que fazia a mesma coisa. Os relatórios tinham que ser aprovados pelo diretor científico e pelo Conselho Deliberativo. E eu aprendi desde cedo, então, tinha feito doutorado há uns 2, 3 anos, a ler relatório, a examinar pedido de bolsa, de auxílio e tal. E foi uma experiência muito importante para mim. E com isso também eu me aproximei de Sérgio Mascarenhas, que foi muito importante. E aí, então, o CNPq, por conta de Mascarenhas, resolveu que ia apoiar um convênio, ia fazer um convênio com a Universidade Federal de Pernambuco para a montagem de um grupo em física do estado sólido. Era a primeira vez que o CNPq fazia isso, porque o CNPq dava bolsas e auxílios, mas não fazia convênios com universidades. Ele não funcionava com convênios. Mas o CNPq, graças a Mascarenhas, a Frota Moreira, Erasmo dando toda a força, fez um convênio com a Universidade Federal de Pernambuco. O convênio foi assinado durante o ano de 1971. E aí, então, um dia, o Cid e Henrique me chamaram para uma conversa com Mascarenhas, e Mascarenhas tinha escrito no papel algumas ideias sobre o que precisava ter no convênio, precisava ter isso, apoio para a biblioteca, apoio para o laboratório, apoio para visitantes, apoio para auxílios para os professores que iam lá, para mim, por exemplo, para quem fosse ser o coordenador do convênio na fase inicial. E ele me disse: Sérgio, é a oportunidade da sua vida, é uma decisão estratégica que você tem que tomar. E, para mim, aquilo soou muito forte, uma oportunidade da minha vida. E vocês vejam que é a visão de pessoas. Né? Eu, muito jovem, Mascarenhas, a experiência dele, viu que a física do Recife era importante e que quem fosse primeiro estaria tomando uma decisão estratégica. E eu, então, convenci a família, naturalmente, que agora já tinham 3 filhas, Marta tinha nascido no Rio de Janeiro, conversei que nós iríamos para Recife, passávamos uns 3 ou 4 anos, depois a gente voltava para o Rio. E com isso, então, foi tomada a decisão de ir para Recife. Nesse processo, vários dos meus colegas lá nos Estados Unidos tinham retornado para Campinas. Nelson Parada, José Ripper Filho, eu tinha conhecido Rogério Cerqueira Leite e Sérgio Porto, que eram mais velhos, e eles tinham ido para formar um Instituto de Física da Unicamp. E eles insistiram muito que eu fosse para a Unicamp. E eu já estava comprometido a ir para Recife. Então, veio a ideia de eu passar 6 meses na Unicamp para ver como era. Então, meados de 1971, eu estava na PUC há 3 anos e meio, eu concordei com a ideia, eu fui, então, contratado como professor, na PUC eu era professor associado, eu fui contratado como professor titular da Unicamp. E fui para a Unicamp com a família, botamos a família toda no carro, comprei um carro novo para poder viajar, eu hoje tinha um Fusquinha antigo, comprei uma variante, um carrinho maior e tal, e fomos para Campinas, fizemos a mudança, não eram muitos móveis, mas tinha alguns. O caminhão levou a mudança para Campinas, alugamos uma casa, ficamos 6 meses nessa casa. E, para mim, a passagem pelo Unicamp foi importante, tinha muitos laboratórios, eu comecei a trabalhar com laser, que eu não trabalhava antes. Também eu aprendi o que não se deve fazer. Não vou contar aqui, mas na vida a gente vai aprendendo o que deve fazer e também o que não se deve fazer. A experiência na Unicamp foi importante pelas 2 razões. Para ver o que deve fazer e o que não se deve fazer. E aí, então,
Começo de 1972, portanto, há quase 49 anos, entramos no carrinho, novamente, fomos para o Rio de Janeiro, passar o final do ano com a família, com as famílias, pegamos o carro, 3 dias de viagem, chegamos no Recife, os 5, e o caminhão de mudança veio do lado, veio em paralelo, uma hora, e eu fui logo muito bem recebido. Nessa altura, os 3 pernambucanos que estavam em São Paulo, Maurício Coutinho, Ivon Fittipaldi, Marco Gameiro, já tinham chegado de volta para cá. Cid, que estava na PUC, veio um pouco depois, e Rios acabou resolvendo fazer um doutorado no MIT e veio anos depois. Mas os 3 já estavam aqui, me receberam, fiquei na casa deles, enquanto alugava uma casa. E aí, então, começamos a vida nova. E, como eu falei, então, estou há 49 anos no Recife. Nesses 49 anos, tive experiências múltiplas. A decisão de vir para cá, como eu falei, foi a mais importante que eu tomei na minha vida. Também foi a mais difícil. Mas, quando a gente é jovem, a gente tem menos medo do que quando fica mais velho. Então, todas as dificuldades, eu acabava arranjando uma desculpa para explicar. Não, a gente vai, se não dá certo, a gente faz isso. Então, a coragem é importante que os jovens tenham mais coragem. Às vezes ele tem mais coragem porque tem menos experiência, não conhece tantas dificuldades. E aqui, então, uma das razões que eu vim com aquela insegurança é que Mascarenhas tinha feito contato com meia dúzia de físicos no exterior, e Mascarenhas nos disse: não, você vai ser um jovem doutor para fazer o meio do campo, porque vão pessoas mais experientes. Eu já falei com fulano, vão pessoas mais experientes que você que vão ajudar a dar as diretrizes gerais e tal. Então, eu vim pensando nisso mesmo, eu vou ajudar. Estando aqui, eu fui encarregado de entrevistar aquelas pessoas que Mascarenhas tinha sugerido. Mandei carta para todos eles, alguns na Europa, alguns nos Estados Unidos, e durante o ano de 1972 eu fiz 2 viagens, uma aos Estados Unidos e uma na Europa, para convidar as pessoas que Mascarenhas disse que estariam dispostas a vir para cá. Nós também fizemos uma coisa, pusemos um anúncio no Physics Today de vagas para professores. Então, apareceram alguns candidatos e eu fui entrevistá-los. Né? Resultado, não consegui trazer nenhum. Aqueles que viriam por isso, aquilo, não quiseram nem falar, como ir para Recife, como mulher e tal. Eu lembro dessas viagens, foram importantes. Resultado, depois da segunda viagem eu voltei, chamei os meus colegas, quase da minha idade, né? No lugar do Rios não veio, como eu falei, então no lugar dele veio um carioca, Edmundo Soares, que ficou aqui 10 anos, mais ou menos, depois voltou para o Rio. Chamei o pessoal e disse: olha, não vem ninguém não, nós vamos ter que nos virar, porque era o plano, eles tinham que fazer o doutorado. E, naquele tempo, os programas eram todos flexíveis. Então, a PUC, São Paulo, a USP e a PUC concordavam que eles fizeram a tese de doutorado em outro lugar. Eles tinham que fazer os exames. A exigência de disciplinas era muito menor, mas na PUC tinha um exame que era difícil. Em São Paulo também tinha exigências, mas a tese era para ser feita aqui. Resultado, até nas viagens que eu fiz, eu conversei com pessoas, juntei ideias e tal, voltei e olha, nós temos tais ideias, mas vocês vão ter que se virar, porque são muitos, né? E nós íamos ter que fazer muita coisa, íamos ter que construir um departamento. Foi criado exatamente em 1972, 71, 72.
vamos ter que criar curso de bacharelado, curso de pós-graduação. Então, organizamos o nosso trabalho, porque a pesquisa era absolutamente fundamental. Então, nós fazíamos essas atividades, ensino e administração, na parte da manhã, e à tarde era atividade de pesquisa. Cada um no gabinete, tinha seminários com frequência, conversa. O fato é o seguinte: os 5 fizeram o doutorado aqui. Eu fui o orientador formal de 4 deles, formal no sentido de acompanhar as teses, né? Tudo, mas eu não lembro se na PUC em Campinas eu fui oficialmente o orientador ou o co-orientador. E no caso de Maurício Coutinho, eu orientei junto com o Luiz Carlos Miranda. Eu dei a ideia, Luiz Carlos Miranda era um doutorado recém-formado em Oxford, que nós conseguimos trazer para cá, só ficou 2 anos, mas aí, então, os anos passaram e nós tivemos, então, uma sorte muito grande de ter pessoas inteligentes, trabalhadores, aplicadas, persistentes, e as teses saíram. À medida que eles foram terminando a tese, eles foram saindo para o pós-doutorado, foram para os melhores lugares. Maurício foi para Cornell, Cid foi para Harvard, Fittipaldi e Marco foram para Pensilvânia, Edmundo foi para Santa Bárbara, na Califórnia, e as pessoas voltaram, e nessa altura nós já tínhamos um grande programa de visitantes, e nós conseguimos atrair pessoas, atraímos o Mário Engelsberg, um argentino, que ficou aqui, está aqui, mora em Recife, mas já se aposentou. Hélio Coelho, na área de física nuclear. Hélio Coelho, que é pernambucano, ele veio para criar o grupo de física nuclear. Porque, como nós estávamos iniciando um departamento, nós precisávamos ter vários grupos. Então, com a vinda de Hélio Coelho, tínhamos, além do grupo de física da matéria condensada, física nuclear, mas faltava alguém, né? Quando, de repente, nós tivemos a notícia de que Ricardo Ferreira, o grande físico teórico, aliás, químico teórico, que usa física quântica, ele estava no Recife. Ricardo é da geração de Samuel McDowell e de Fernando Sousa Barros, que eu mencionei anteriormente, mas ele veio de ir para a física, ele ficou na química. E ele tornou-se uma pessoa, um químico brilhante. E Ricardo era professor de uma universidade, depois de um college nos Estados Unidos. Mas nós sabíamos que ele estava no Recife, até que soubemos que ele estava para voltar para os Estados Unidos, matar visitante, então fui conversar com o Ricardo. E falei na ideia dele ir para o departamento de física. Ele falou: mas eu não sou físico. Não, mas a gente faz o grupo de física molecular, que é química, quase química. Aí ele topou a ideia. Eu disse: mas eu tenho que consultar os meus colegas. Eu era chefe do departamento, mas as decisões eram colegiadas mesmo, né? Foi uma construção coletiva. Aí levei a ideia para os meus colegas, e eles, pernambucanos, adoraram a ideia. Então, logo, o Ricardo, que era professor da Escola de Química, se transferiu para o departamento de Física, para o grupo de Física Molecular. E ele começou a atrair, então, químicos de outros lugares. Por exemplo, Gilberto Sá, cearense, veio para Recife, para o grupo de Física Molecular. Ele começou a atrair estudantes, então, da química, estudante da química. Então, vieram o Arnaldo Gama, um brilhante químico. Anos depois, ele foi diretor científico da FACE. Veio o Oscar Malta, também outro químico brilhante. Vieram Celso Pinto de Mello e Lúcia Mello. Eram estudantes começando a pós-graduação para fazer o mestrado com o Ricardo Ferreira. Celso Pinto de Mello é um dos grandes físicos brasileiros, foi diretor científico do CNPq durante 4 anos, e Lúcia Mello, química também, brilhante,
estudou energia, e Lúcia Mello foi secretária de Ciência e Tecnologia de Pernambuco quando a FACEP foi criada. Mais recentemente, ela voltou a ser secretária de Ciência e Tecnologia, é a única pessoa que foi secretária 2 vezes. Então, Ricardo conseguiu, em torno dele, agregar um grupo fabuloso, e aí continua atraindo pessoas. Veio, então, de São Paulo, Antônio Carlos Pavão, muito conhecido pelo brilhante papel que ele faz na divulgação de ciência, é o diretor do Espaço Ciência há vários anos. Então, a vinda de Ricardo Ferreira para o Departamento de Física deu uma consistência maior ao departamento, e passaram os 10 anos, conseguimos, então, que a reitoria criasse um novo departamento de Química, um departamento de Química fundamental, e essas pessoas que eram da física molecular foram, então, para o departamento de Química fundamental. Então, de certa maneira, o nosso departamento de física também foi uma incubadora de outros departamentos da universidade. Alguns visitantes de vários anos, um iugoslavo, no tempo que a Iugoslávia era um país, ele é da Eslovênia, Boston Jax, e muitos visitantes brasileiros que vieram por pouco tempo foram muito importantes para ajudar nesse processo de fazer pesquisa de bom nível. E aí o departamento evoluiu, eu saí para ano sabático na Universidade da Califórnia de Santa Bárbara. Na verdade, saí 2 vezes, até que as coisas evoluíram, acabou a ditadura. Na época da ditadura, tivemos algumas dificuldades aqui, porque todo o nosso grupo era de esquerda, então tínhamos dificuldade com um ou outro dirigente. Teve um pró-reitor importante que me ameaçou, eu era membro do Conselho Universitário, andei tomando as medidas, ele me ameaçou formalmente. Mas a gente, quando é mais jovem, topa tudo, né? Então, passamos essa época, acompanhamos a redemocratização, inicialmente entre aspas, ou seja, o fim da ditadura, começamos a articular com políticos, aí aconteceu uma coisa interessante, ainda no final da década de 70, eu fui a uma conferência internacional de magnetismo em Amsterdã. E na volta eu passei em Paris, porque eu tinha feito alguns contatos, queria também conhecer Paris, e aí, lá num sebo em Paris, eu vi um livrinho em inglês chamado The People and the Power, e o autor era Miguel Arraes, escrito em inglês. Ele escreveu em português, mas foi traduzido em inglês porque o livro foi proibido no Brasil, naturalmente. E eu tinha uma admiração por Arraes, sem conhecê-lo, não tinha muitas informações. E aí aconteceu uma coisa incrível. Voltando de Paris, em setembro de 1979, eu estava no avião, lá atrás, lendo o livro que eu tinha acabado de comprar. Quando eu vejo entrar lá na frente do avião, o próprio Miguel Arraes. E eu passei 1 hora, mais ou menos, ganhando coragem para ir falar com ele. Ele estava lá na frente, né? Devia ser classe executiva, não lembro. Aí, depois de algum tempo, eu peguei o livro, fui lá, me apresentei, disse que eu era professor da Universidade Federal de Pernambuco. Ele olhou uma regalada, assim, daquele jeito, e que eu tinha comprado o livro dele, que eu pedi um autógrafo. Aí ele deu um autógrafo, uma dedicatória, e aquele também deve ter entrado na lembrança dele, né? Tanto é que, em 1982, um dia eu sou convidado para uma reunião na casa de uma deputada federal importante aqui de Pernambuco, Cristina Tavares, no apartamento dela. Ela me convida para uma reunião, eu nunca tinha tido contato com ela, com alguns políticos. Chego lá, tinham políticos importantes, um deles era Miguel Arraes. E aí eu chego para
doutor Arraes, quando nós chamamos, e fui me apresentar. Eu falei, eu lembro do senhor. O senhor, encontramos no avião, o senhor me pediu autógrafo. Ele tinha registrado. Né? Como eu falei, acho que foi ele que sugeriu a Cristina Tavares que me convidasse para estar vendo. Mas eu não tinha nenhum envolvimento com a política. Em 1986, eu me envolvi com a campanha de Arraes para governador. Nessa altura, eu já estava me envolvendo com outras coisas, eu tinha me tornado diretor do Centro de Ciências Exatas e da Natureza da UFPE, e então estava envolvido, acho que com a política universitária eu estava envolvido há algum tempo, mas nada fora da universidade. E esse ano de 86 foi um ano muito difícil para mim, tinha campanha de Arraes, tinha a direção do centro, eu dava aula, e o casamento acabou. A minha, então, esposa, carioca, sempre quis voltar para o Rio de Janeiro. Nessa altura, as 3 filhas eram crescidas, 2 já tinham voltado para o Rio, ido para o Rio para morar com os avós, estudar no Rio. Só estava aqui Cláudia, e pronto, deu um nó, ela foi embora. Eu fiquei maquiado, como é natural, durante algum tempo, e aí gradualmente fui recuperando, né, a emoção e tal, e no final desse ano eu conheci a Adélia, minha esposa atual, e somos casados formalmente há mais de 30 anos. E a entrada de Adélia na minha vida foi muito importante. Ela é mais jovem do que eu, certo número de anos, e é muito animada, muito disposta, gosta muito de viajar, e ela é que me leva para os lugares. Eu vou de bom grado, mas inicialmente eu sou mais crítico, reticente para os lugares exóticos, né? E ao longo desses 30 anos, conhecemos o mundo todo, viajamos todos os anos, pelo menos 2 vezes. Primeiro ano que nós não vamos viajar para o exterior, em 30 anos de casado, é este ano, por causa da pandemia. Mas, voltando então, em 1990, Miguel Arraes criou a Fundação de Amparo à Pesquisa para a Ciência e Tecnologia de Pernambuco, FACEP, convidou para presidente um engenheiro muito conhecido, Sebastião Simões, e Sebastião Simões me convidou para ser diretor científico da FACEP. Então, eu fui o primeiro diretor científico e foi minha primeira atividade fora da universidade. Já estava aqui há quase 20 anos. E eu fui diretor científico entre 1990 e 93, uma data de 3 anos. O começo foi muito bom, porque governo Arraes, transição para o vice dele, porque ele desincompatibilizou para ser candidato a deputado federal, e tinha dinheiro. Aí foi eleito governador, um candidato de direita, que logo cortou o dinheiro da FACEP. Então, tivemos um ano bom de implantação da fundação, foi fundamental, senão ele nem teria ficado. E 2 anos muito difíceis, mas conseguimos fazer bastante coisa. Daí a 2 anos, Arraes, novamente candidato a governador de Pernambuco. Um dia eu tinha tido contato com ele quando estava na FACEP, nesse período. Um dia eu encontro com a Arraes no aeroporto de Brasília, caminhando. Naquele tempo não tinha os túneis, né? Nós tínhamos que caminhar pela pista. Eu vi que a Arraes estava indo lá no avião, aí apressei o passo, cheguei do lado dele e aí começamos a conversar, e ele perguntou, e aí, como estão as coisas? Fez várias perguntas, e ele disse, porque acho que eu vou tentar esse governo de novo, porque as coisas estão difíceis, não sei o que mais. E eu fiquei meio surpreso, eu achei que já tinha passado a época, ele já tinha 70 e muitos anos. Pois o fato é que ele se candidatou outra vez, eu entrei na campanha dele, ele foi eleito e me convidou para ser secretário de Ciência, Tecnologia e Meio Ambiente. E
E foi, então, outra experiência muito importante, por duas razões. Uma é que eu tive, então, a oportunidade de trabalhar de forma muito mais abrangente do que tinha feito na FACEP. Foi importante passar pela FACEP, porque eu comecei a trabalhar com as outras áreas do conhecimento. Mas era uma atividade muito específica, né, de analisar pedidos de bolsa, de auxílios, projetos. E agora, então, tinha que fazer a gestão de ciência, tecnologia e meio ambiente. Mas aí eu vi de perto a primeira vez o que é ter um superior que apoia essa área. A AIS me convidou, e ele sabia que eu não tinha nenhum envolvimento político. Em geral, os secretários são políticos, né? E não tinha nenhum interesse em me envolver com a política mesmo, né? Mas ele sabia que era bom ter um cientista cuidando da ciência, né? E ele nos ensinou muita coisa. Eu lembro que na segunda ou terceira audiência com ele, cada audiência eu levava para ele planos. Eu formei uma equipe com colegas da Universidade Federal de Pernambuco, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, pessoas dos institutos estaduais. Tínhamos uma equipe boa na secretaria, no Instituto de Tecnologia, nos órgãos da secretaria, e discutíamos coletivamente, em conjunto, o que fazer, o que não fazer, e, naturalmente, cada um deles nas universidades também conversava. Então, aprendi a trabalhar, já tinha aprendido aqui no departamento de física, mas numa área, de uma forma mais abrangente, trabalhar coletivamente, ouvindo as pessoas, ouvindo pessoas discordarem das suas ideias. Isso é muito importante para os dirigentes, ouvirem, discordem e discutirem para chegar a um acordo, ou uma decisão do que fazer, tendo discutido os assuntos. E não tomando decisões, né, monocráticas, de qualquer forma. Mas aprendemos muito com o Dr. Reis, porque ele questionava, e a partir da segunda ou terceira reunião, ele começou a questionar: o que vocês estão pensando em fazer para a ciência chegar na população? Eu tomei um susto muito grande com aquilo. Naquela altura, a gente já estava tomando iniciativas para criar já tinha criado o Espaço Ciência, que era um órgão de divulgação de ciência e tecnologia, brilhante, funciona muito bem até hoje, mas aquilo era muito pouco. Eu acho que queria ver o cientista chegando no pequeno produtor, na população, e ele começou a dar ideias. E aí nós montamos no ITEP, o Instituto de Tecnologia de Pernambuco, o Programa Estadual de Difusão Tecnológica, o PEDTEC, que fazia exatamente isso. Tinha bases em alguns municípios importantes no interior, cada um voltado para uma atividade. No Agreste de Pernambuco, que é uma bacia leiteira, tinha, então, um centro de treinamento para ensinar os produtores a fazer queijo de qualidade. E, para isso, nós trouxemos cooperantes franceses, porque o país do queijo é a França, né? Um deles, o mais famoso. Esse cooperante francês ficou aqui até hoje. E a qualidade de vários queijos do Agreste de Pernambuco começou a melhorar a partir daquilo. E a tecnologia pode chegar ao pequeno produtor de várias formas. Fizemos isso também no polo gesseiro, que tem em Araripina, onde o gesso era feito de maneira muito artesanal, era preciso fazer um tratamento melhor do pó, disso, daquilo e tal. Então, aprendemos com o Dr. Reis o que fazer para a ciência chegar na população, e, por outro lado, ele nos deu muito apoio. Terminou o governo Arraes em 1998. Eu quero dizer que, em todo esse período de atividade administrativa, eu nunca deixei de fazer ciência. Aliás, se deixasse, não voltava.
o cientista sabe disso, a gente ficar um tempo completamente desligado da ciência, não consegue voltar. Então, em todas as minhas atividades fora da universidade, eu continuava dando aula, passei a dar aula em cursos noturnos, quando estava na secretaria, e tinha orientandos, e fazia pesquisa, fazia os meus cálculos em casa, e foi também outra decisão muito importante da minha vida foi de não parar a atividade de ciência. E aí, então, voltei completamente à universidade, depois do governo Arraes, mas 2 anos depois foi eleita prefeita de Olinda, Luciana Santos, engenheira que tinha sido minha aluna de Física 1 na UFR. E aí vem Luciana Santos me convidar para ser secretário do Patrimônio e Cultura. Chamava Secretaria de Patrimônio, Cultura e Turismo. Aí eu falei, Luciana, eu não tenho nada a ver com turismo, eu sou cientista. Se você fizer a secretaria ser de Patrimônio, Ciência e Cultura, aí eu entro por causa da ciência. E, novamente, foi uma experiência muito boa, em muitos sentidos, aproximar da conservação patrimonial do sítio histórico de Olinda foi importante, que também precisa de ciência. Fizemos centro de formação de artesãos, de pedreiros para obras de arte, assim por diante, sempre congregando estudantes, colegas das universidades, mas a Secretaria de Cultura tinha que tomar conta do carnaval. E eu também aprendi muito fazendo o esforço para tomar conta do carnaval. Participaram do carnaval todas as secretarias da prefeitura, todas, mas a coordenação cabia à Secretaria de Cultura. E aí foi uma experiência fabulosa, inesquecível. Eu não vou falar nela, porque isso aí daria uma entrevista completa. Mas aí, Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito presidente do Brasil no final de 2002. Tomou posse em janeiro de 2003 e eu acabei saindo da prefeitura depois de 2 anos. Fui ser presidente da FINEP, foi uma experiência muito importante. Já conhecia a FINEP, eu era cliente da FINEP há 2 décadas. E é muito bom a gente fazer a gestão de um órgão que você conhece de fora, conhece bem de fora. Porque, estando dentro da FINEP, eu tinha uma noção clara do que quem está de fora gostaria de ver feito lá. E foi também muito importante por muitas razões. Uma delas é que a FINEP é um órgão muito importante, é a agência mais importante do Sistema Federal de Ciência e Tecnologia. Ela é a Secretaria Executiva do FNDCT, o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que tem recursos amplos. Hoje os recursos estão contingenciados, mas o recurso do FNDCT hoje é de 5 bilhões de reais, é um recurso considerável. O governo só libera 600 milhões de reais, porque este governo não dá a menor importância à ciência, ele despreza a ciência, como tem demonstrado isso nos recursos e como está demonstrando com o tratamento que dá a essa pandemia que está nos causando grandes dificuldades e um grande número de mortes. O Brasil já tem mais de 158 mil mortos e nós podemos atribuir uma parte considerável dessas mortes ao desgoverno federal que descuida completamente, que em vez de fazer a liderança do enfrentamento com o vírus, ela atrapalha. Cada dia, cada semana, cada mês, o presidente da República toma uma posição diferente em relação... Foi contra o confinamento social,
foi a favor de medicamentos que não funcionam e é contra a vacina agora. Então, eu, na FINEP, tive a oportunidade de trabalhar com funcionários, com colegas de fora também que eu levei, e foi importante porque eu morei no Rio de Janeiro depois de muitos anos. Morei 2 anos e meio no Rio de Janeiro. E aí eu acompanhei o últimos 2 anos de vida do meu pai, que faleceu em 2005. Eu estive com ele durante 2 anos e pouco, nos últimos anos de vida dele. Aí eu visitava com grande frequência. Eu morava no Leme, ele continuava morando no Maitá, na mesma casa que eu tinha morado como adolescente. E meu pai, então, foi tendo a saúde gradualmente fragilizada, faleceu em paz, com os filhos em volta, não sofreu muito, não. E aí ele faleceu, o doutor Age faleceu pouco depois, e o ministro da Ciência e Tecnologia, então, era Eduardo Campos, e o presidente Lula pediu ao Eduardo Campos para sair do ministério e ir para a Câmara dos Deputados, ele era deputado, para ajudar a defender o governo, porque nessa altura o governo já estava sendo bombardeado, a começar pela mídia, pelos políticos e pelos políticos de oposição, e o governo precisava de reforço na Câmara. Essa decisão do presidente foi importante para ele e para o Brasil, porque vários deputados que estavam no governo foram para a Câmara e conseguiram, então, segurar a oposição, porque começava a aparecer o tal escândalo do mensalão. Tudo desse escândalo do mensalão, grande parte desse escândalo do mensalão, feito de invencionices. Não havia pagamento mensal. Esse nome mensalão foi um nome que colou e que a mídia apoiou, e que era, então, um nome feio, né, contra o governo do presidente Lula. Aí eu fui convocado para ir para o Ministério, assumi no primeiro dia de agosto de 2005 e fiquei até dia 31 de dezembro de 2010. Tive, novamente, um superior que valorizava a ciência. Então, quando eu cheguei no Ministério, Eduardo Campos tinha após uma discussão coletiva, do qual eu participei quando estava no FINEP, feito um esboço de uma política nacional de ciência, tecnologia e inovação. Mas a política ela tem diretrizes, ela é importante, mas ela não é tudo. Então, quando o presidente Lula foi reeleito, e aí ele quis que eu continuasse, e eu aceitei continuar no Ministério, ele lançou o Plano de Aceleração do Crescimento, o PAC. E aí eu tive a ideia de propor a ele de fazer o PAC da Ciência e Tecnologia, o Plano de Ação de Ciência, Tecnologia e Inovação, que era um instrumento muito mais concreto do que uma política. Ele tinha as mesmas prioridades da política de Eduardo Campos, algumas estratégias, mas ele tinha programas concretos, e tinha um orçamento. E esse plano foi desenvolvido coletivamente. Foi muito importante, nessa época, o secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, que trabalhou comigo, Luiz Antônio Elias, pesquisador técnico do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, INPI. Nós nos demos muito bem, entre outras, temos muitas afinidades. Atualmente, nós nos comunicamos quando o Botafogo ganha, porque ele também é botafoguense. Então, quando o Botafogo ganha, a gente troca o WhatsApp, finalmente, até que enfim. Mas também nos comunicamos por outras razões, questões da política científica, da política. E Luiz Elias foi muito importante, nós construímos, com a participação da SBPC, da Academia Brasileira de Ciência, da
Confederação Nacional da Indústria, de muitas entidades, de conselhos, construímos um plano. Esse plano tinha um orçamento, tinha programas, metas, e esse plano foi executado com todo o apoio do presidente Lula. O presidente Lula se comprometeu de, no final, gradualmente no governo dele, diminuir o contingenciamento do FNDCT, e quando chegamos em 2010, o FNDCT não teve qualquer contingenciamento. Por isso, o FNDCT, ao longo dos anos, foi subindo, o orçamento do Ministério também, e o pico do orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, em valores reais, até hoje, foi 2010. A partir de 2010, ele caiu um pouquinho logo no governo seguinte, porque o FNDCT foi contingenciado, oscilou, e nos últimos meses, então, ele tem caído drasticamente. E eu, em 31 de dezembro de 2010, encerrei minha participação na gestão pública de qualquer área. Durante o ano de 2010, eu me preparei para isso, até escrevi um livro com artigos que eu tinha escrito ao longo dos anos, e decidi que eu ia voltar para o UFPE e que ia ser mais, eu ia ser tempo integral de dedicação exclusiva, só, como nunca tinha sido antes. Que sempre eu tive uma atividade administrativa. Então, há 10 anos que eu estou aposentado, né, formalmente, já há algum tempo, mas eu sou pesquisador, eu sou em tempo integral, dedicação exclusiva, oriento na graduação, tenho poucos alunos, como sempre tive poucos alunos. Porque eu só tenho aluno experimental, eu quero aluno teórico, eu não sou teórico. Eu faço teoria, modelo simples, mas eu não sou um físico teórico. Então, os teóricos eu sugiro que vão trabalhar com meus colegas. E aí, tem poucos estudantes experimentais, e magnetismo, então, tem menos ainda. Sempre tive poucos alunos, mas eu trabalho independentemente dos alunos, trabalho com o resultado dele, trabalho quando não tem resultado dele. E nesses 10 anos eu tenho feito isso, ciência, tecnologia, aliás, ciência, tecnologia, ciência para valer. Com isso, minhas publicações aumentaram muito, escrevi livros, estou no momento traduzindo para o inglês um livro que eu escrevi, que é muito usado nas universidades brasileiras, nos cursos de engenharia e física, que chama Materiais e Dispositivos Eletrônicos. Esse livro é usado nas universidades há uns 15 anos, já está na 4ª edição, e agora eu resolvi fazer em inglês. Então, eu estou fazendo a rota inversa. Em geral, a grande maioria dos livros, textos, né, de técnico no Brasil são traduzidos do inglês, ou do francês, geral do inglês. Então, agora eu vou traduzir para o inglês o livro em português. Eu fiz a rota inversa do Rio de Janeiro para Recife, agora estou fazendo a rota inversa na publicação de livros. Considero um privilegiado, como falei. Minhas 3 filhas, como eu falei, Cláudia, Isabel e Marta, estão muito bem. Eu tenho 6 netos, moram todos no Rio de Janeiro, então eu os vejo de vez em quando. Esse ano não os vi nenhuma vez, mas já nos vimos remotamente muitas vezes. E, como eu falei, vivo, então, aqui isoladamente com a Adélia Araújo, paraibana, e com ela nós viajamos. Agora, nesses últimos 2, 3 meses de pandemia, nós resolvemos ir às praias aqui do Nordeste, onde tem hotéis que são pequenos, que têm boas recomendações em termos de tratamento dos seus hóspedes, isolamento e tal. Estamos, então, vivendo essa época difícil para o Brasil, tempos sombrios em muitos aspectos, e eu estou muito lisonjeado, satisfeito com esse convite do meu colega Luiz Crispino, por estar tendo a oportunidade de falar para quem tiver paciência, de
veio ouvir sobre a minha vida, 80 anos de vida.